Voltamos agora com o nosso estudo sobre organização da administração pública. Nós já vimos a diferença de desconcentração e descentralização, e nós vimos também os membros da administração pública indireta, que são autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. No segundo bloco, a gente falou um pouquinho da autarquia e um pouquinho da fundação. E agora, nós vamos falar sobre empresas públicas e sociedades de economia mistas, que são as conhecidas como empresas estatais. Vamos comigo lá na lousa. Olha só. Empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Até agora, gente, a gente estava falando de pessoas jurídicas de direito público. Lembrando que quem que é PJ de direito público, tá? PJ de direito público são as autarquias e as fundações públicas de direito público. Agora nós vamos falar de entidades de direito privado, que são as empresas estatais. Essas empresas, elas têm um capital parcialmente ou inteiramente público e elas executam atividades ou tipicamente privadas ou serviços públicos. Ou seja, elas podem exercer um serviço que seja da interesse da população, um serviço público, ou ela pode exercer um serviço privado. Professora, pode uma empresa pública, uma sociedade de economia mista que pertence à administração indireta, exercer um serviço privado? Pode, porém, em casos específicos. De acordo com o artigo 173 da Constituição Federal, só vai exercer uma entidade da administração indireta, só vai exercer serviço de natureza privada se este serviço for necessário aos imperativos da segurança nacional ou relevante ao interesse coletivo. Então, olha só, nós estamos falando de um membro de uma entidade da administração indireta, ou seja, ela faz parte da organização da administração pública, exercendo um serviço que não é público, que é privado. Pode isso? Pode, desde que, de acordo com o artigo 173 da CF, seja necessário para a segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Então vamos lá, vamos falar dessas empresas estatais. Essas empresas estatais, como a gente já viu, pode exercer serviço público, que seria algo, né, bem mais fácil da gente visualizar, e ela segue, é claro, os princípios do direito público. Só que essas empresas estatais, elas podem exercer atividades de natureza privada, ocasião que elas estão sujeitas ao regime privado. Lembrando que, sempre que uma entidade da administração está sujeita ao regime privado, na verdade não é bem privado, né? Esse regime é meio um híbrido. Esse regime é uma misturinha de direito público com direito privado. Quando eu falo de empresas estatais, a gente já vai ver, eu estou falando tanto de empresa pública quanto de sociedade de economia mista. Então, ambas podem exercer atividades de natureza pública ou privada. Muito bem, em relação à natureza privada, a gente já viu que essa atividade ela precisa ser em relação à segurança nacional, necessária para a segurança nacional ou para o interesse coletivo. Em relação, gente, a esse artigo 173, esse artigo que exige que para ter um serviço privado seja imperativo para a segurança nacional ou interesse coletivo, eu trouxe uma afirmação muito interessante da Maria Silvia Zanella de Pietro, que eu parafraseei aqui, que ela diz o seguinte, ela diz que essa determinação de exclusividade de serviços que seja imperativo para a segurança nacional ou de interesse coletivo, ela se refere somente quando a atividade tiver natureza privada, ou seja, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, quando exerce uma atividade de natureza privada, tem que respeitar o 173. Na opinião da Maria Silvia, se a atividade for um serviço público, olha só, apesar de econômica, mas for um serviço público, essa empresa atua como uma concessionária de serviço público. Então, ela não tem que respeitar o artigo 173. Vou repetir. Para Maria Silvia, o artigo 173, ele serve para as empresas estatais que prestam serviços de natureza privada.
De acordo com a opinião da Maria Silvia, se esse serviço é de natureza pública, apesar de ser econômico, mas é de natureza pública, não precisa respeitar o artigo 173. Um exemplo muito claro é a Sabesp. A Sabesp é uma sociedade de economia mista, logo ela é uma empresa estatal, tá? Só que essa empresa estatal, ela exerce uma atividade pública, que é aí o saneamento básico, né? Então, neste caso, ela não estaria sujeita ao artigo 173, na opinião da Maria Silvia. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse artigo 173. A gente já viu, né, que a gente já viu no slide anterior, que para o Estado exercer uma atividade econômica, ele só pode exercer esse tipo de atividade em 2 casos. Em primeiro lugar, quando for relativo, for necessário à segurança nacional, ou em segundo lugar, quando for de relevante interesse coletivo. Lembrando que, como a gente viu agora há pouco, para Maria Silvia, essa atividade econômica, quando de natureza pública, não precisa obedecer o artigo 173. Só precisa obedecer se tiver natureza privada. Muito bem. O parágrafo 1º diz o seguinte: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestações de serviço. Ou seja, essas empresas estatais, ela precisa de um estatuto jurídico estabelecido por lei. Parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Prof, como assim? Olha só, gente. Pensa comigo. Nós temos uma entidade minha, vamos supor, a Carol tem uma empresa, tá? Nada a ver com o direito administrativo, eu tenho uma empresa privada que visa lucro, eu quero ganhar dinheiro, tá bom? E aí, de repente, por qualquer motivo, vem uma empresa estatal, tá? Uma empresa pública e começa a exercer a mesma atividade que eu. Ela é minha concorrente, vocês concordam comigo? Só que ela é empresa pública. Se ela tiver um monte de vantagem, o que acontece? Ela vai se sobressair no mercado. Imagina, por exemplo, que essa empresa pública não paga imposto. Se ela não paga imposto e eu pago, é claro que o meu serviço vai ser muito mais caro que o dela, porque no meu serviço está embutido o imposto. É isso que o artigo 173 veda. Ele diz o seguinte, que quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista exercer esse tipo de atividade privada, ela não pode ter um benefício que as empresas comuns, que as empresas dos cidadãos particulares possuem. Não possuem, perdão. Então não pode ter diferenciação. Se essa empresa vai entrar no mercado e ela vai exercer uma atividade econômica, ela tem que ter os mesmos privilégios de empresas normais. Normais, eu digo, empresas que não são públicas, que são de particulares. Porque senão eu estaria estabelecendo, por óbvio, uma concorrência desleal. Essa é a mens legis do parágrafo 2º do artigo 173. Continuando comigo lá na lousa, vamos lá. Então, artigo 173, parágrafo 1º e 2º. Segundo a autora Fernanda Marinella, quando as empresas estatais exercem serviço público, seu regime será mais público do que privado. Enquanto se ela for prestadora de serviço privado, ela será mais privada do que público. Na opinião da professora Fernanda, essas empresas estatais, né, tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, elas têm um regime jurídico híbrido. Porque as que forem de regime público, elas têm um toquinho de direito privado. E as que forem de direito privado, têm um toquinho de direito público. Então, na opinião da Fernanda Marinella, esse regime ele se confunde, né? É um regime jurídico, de certa forma, híbrido. Muito bem. Quais são as características comuns das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ou seja, das empresas estatais? Primeira informação que a gente já viu lá no primeiro bloco, né, é que essas empresas estatais são criadas e extintas através de uma autorização legal. Lembra que lei ordinária autoriza a criação e a extinção de empresas estatais. Além de tudo, a personalidade jurídica é de direito privado. Lembra da Fernanda, Fernanda Marinella, da observação dela, que apesar de ser de regime privado, né, de direito privado, é um privado meio fajuto, né? É um privado meio híbrido.
é derrogado o direito privado por algumas normas de direito público, ou seja, apesar de ser de direito privado, devem prevalecer algumas normas de direito público. É exatamente o que a Fernanda diz se tratar do regime jurídico híbrido. Além de tudo, ela é vinculada aos fins determinados em lei. É claro, né, gente? Apesar dela ser uma empresa estatal, ela ainda é um membro da administração indireta. E lembrando que todos os membros da administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, são vinculadas à sua finalidade. Também são sujeitas ao controle do Estado. Mais uma vez, elas são membros da administração indireta. E elas desempenham aí uma atividade econômica. Essas são as características similares às empresas públicas e às sociedades de economia mista, conhecidas como empresas estatais. Além de tudo, elas dependem de prévia autorização legal, que indique de forma clara o relevante interesse coletivo ou imperativo da segurança nacional, nos termos do 173. Lembra que a gente leu o artigo 173 da Constituição, que diz que só pode ter atividade econômica se tiver interesse coletivo ou imperativo interesse da segurança nacional? Então, se ela deve preencher esses requisitos, ela deve provar esses requisitos e deve ter uma autorização legal indicando de forma clara o preenchimento desses requisitos. Além disso, ela deve observar regras de transparência e gestão. Ela ainda, lembrando mais uma vez, que apesar de ser uma empresa estatal, ela ainda é um membro da administração indireta. Terão função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional, expressa no instrumento de autorização legal para sua criação. Ou seja, a gente já falou que depende de uma autorização legal e, além de tudo, essa autorização tem que estar expressa no instrumento. E ela exige licitação. Mais uma vez, nós estamos falando de um membro da administração indireta. Então, se eu quero contratar como empresa pública, com uma sociedade de economia mista, se essas empresas estatais precisam de algum serviço, de algum produto, elas precisam licitar. É claro, né, que a própria lei de licitações traz casos de dispensa e inexigibilidade, mas com exceção desses casos, é necessária a licitação. Muito bem, então vamos voltar aqui. Nossa, professora, você falou, hein? Nossa senhora, falou muito. Vamos recapitular tudo que a gente falou? A gente disse, até agora, nós vimos, né, as empresas estatais, que são formadas pelas empresas públicas e sociedade de economia mista. Essas empresas são entidades da administração indireta, mas elas são entidades de direito privado e não de direito público. Lembrando que, apesar de elas serem de direito privado, elas exercem aí, elas recebem algumas limitações do direito público. Justamente por isso que muitos autores dizem que é um regime meia boca e é um regime híbrido. Essas empresas, elas podem prestar serviços públicos ou podem exercer atividades econômicas. Lembrando que, para exercer uma atividade econômica, elas devem respeitar o artigo 173 da Constituição Federal, o que deve, inclusive, estar claro no instrumento e ter autorização legal. Observação importante é a observação da Maria Silvia, que ela diz que a atividade econômica, se ela for de um serviço público, apesar de econômica, não precisa seguir o artigo 173. Mas essa é uma opinião da Maria Silvia, tá? Muito bem, agora que a gente viu todas as características gerais das empresas públicas e das sociedades de economia mista, agora nós vamos ver a diferença, né? Como que eu identifico o que é uma empresa pública, como que eu identifico uma sociedade de economia mista? Professora, você disse até agora que essas entidades são entidades de direito privado, né? Se elas são entidades de direito privado, por que chama empresa pública? Vamos comigo lá na lousa para a gente entender. Olha só, a empresa pública chama a empresa pública, apesar de ser de direito privado, porque o capital é público. Por isso que ela ganha o nome de empresa pública. E a sociedade de economia mista ganha o nome de mista porque o capital é misto. Parte do capital é público e parte do capital é privado. Essa é a nossa primeira diferença entre a sociedade de economia mista e a empresa pública. Então, a empresa pública tem capital público, como o próprio nome já diz, e a sociedade de economia mista tem capital misto, parte público e parte privado. A sociedade
sociedade de economia mista, obrigatoriamente, deve ser constituída na forma de sociedade anônima, ou seja, toda sociedade de economia mista é uma sociedade anônima, sendo que a empresa pública pode se manifestar em qualquer modalidade, tá? Ela não precisa ser uma SA. Qualquer modalidade de empresa é admissível dentro da empresa pública. A sociedade de economia mista, ela é sempre julgada pela justiça estadual. Nada que acontece na sociedade de economia mista é julgada pela justiça federal. Sempre estadual. Exceto aqui, né, se a União for assistente ou oponente. Mas aí, no caso, quem vai puxar para a Justiça Federal é a União e não a Sociedade de Economia Mista. Enquanto a empresa pública, ela pode ser de matéria federal ou estadual. Se o que eu estou tratando for matéria federal, vai para a Justiça Federal. Se o que eu estou tratando é matéria municipal ou estadual, vai para a Justiça Estadual. Já a sociedade de economia mista, frisando propositalmente, não importa se a matéria é federal ou estadual, ele vai sempre ser julgado pela justiça estadual. Essas são, então, as três principais diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Então, a diferença principal é o capital público ou capital misto. A sociedade de economia mista tem que ser SA, enquanto a empresa pública pode ser qualquer modalidade de empresa. E a justiça que julga as causas envolvendo sociedade de economia mista sempre vai ser a justiça estadual, salvo se a União estiver junto com a sociedade de economia mista. Ou então, se ela for oponente, é claro, né? E as empresas públicas, as causas envolvendo as empresas públicas, podem ser julgadas pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual. Queridos, nós acabamos agora os 4 membros da administração indireta. Então, nós vimos autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Matamos os 4. Vimos todas as características de cada um e principalmente com um foco especial às características que são cobradas na prova de vocês. Agora nós vamos passar a ver como que funciona os bens pertencentes a estes membros da administração indireta. Professora, qual membro? Todos. Autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, todos os membros. Como é que funciona o bem que pertence a esses membros? Lembrando que, quando a gente fala de administração direta, União, Estado, Município, Distrito Federal, nós temos uma aula específica sobre bens públicos. Vai na aula de bens públicos que você vai entender como é que funcionam os bens da administração direta. Agora nós vamos falar dos bens da administração indireta. Comigo na lousa. Olha só. Bens pertencentes à administração indireta. Os bens das autarquias e fundações públicas são considerados bens públicos. Afinal, a autarquia e fundação pública de direito público, elas seguem o regime jurídico público, de forma que os bens são públicos. Ah, professor, o que significa um bem ser público? O que eu ganho com um bem sendo público? Você vai lá na aula de bens públicos e vai entender quais são as prerrogativas de um bem público. Os bens das demais entidades, ou seja, empresa pública, sociedade de economia mista, são bens privados. Mas eles ganham as características de bens públicos, eles ganham as prerrogativas de bem público quando eles são afetados ao serviço público. Ou seja, o bem de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, quando utilizado para serviço público, ele ganha as prerrogativas dos bens públicos. Professora, quais são as prerrogativas dos bens públicos? Tá lá na aula de bens públicos, né? Então, inalienáveis, imprescritíveis, etc. Por que isso, gente? Porque nós temos um princípio que chama princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar. Então, se a sociedade de economia mista está me devendo e eu, para receber a minha dívida, vou lá e pego um bem da sociedade de economia mista, esse bem, se ele é afetado ao serviço público, ou seja, se ele é usado para o serviço público para. E se o serviço público para, eu estou ferindo um princípio, que é o princípio da continuidade do serviço público. Justamente por isso que os bens das empresas públicas e das sociedades de economia mista são bens particulares, logo eles podem ser penhorados, alienados, pode fazer o que quiser com o bem, desde que ele não esteja afetado, vinculado a um serviço público. Porque se ele estiver vinculado a um serviço público, eu não posso pegar esse bem.
Queridos, terminamos agora as entidades da administração indireta, certo? Nós acabamos, vamos passar uma régua neste assunto, tá? Nós já vimos um por um, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, vimos as características de todos. Eu sei que é uma aula compridinha, uma aula cansativa. Se você não tiver entendido alguma coisa, manda pergunta. Se você ficou com alguma dúvida, fala, nossa, eu precisava ouvir isso aí de novo, volta à aula, assiste de novo, porque agora esse assunto nós não vamos falar mais de autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, nem de fundação. Agora nós vamos falar de uma outra forma de serviço público, de uma outra forma da administração se organizar, tá? De uma outra forma da administração prestar um bom serviço, que são algumas formas, como por exemplo o consórcio público e as entidades paraestatais. Nós vamos ver em primeiro lugar agora os consórcios públicos. Vocês vão entender por que o consórcio público é uma forma da administração pública se organizar para melhor prestar o serviço público. Comigo lá na lousa. Consórcio público, então, trocamos o nosso assunto. Nós vamos falar agora de consórcio público. O consórcio público é um contrato firmado entre os entes federados que possuírem idênticos objetivos para ocorrer a gestão associada de serviços públicos. Visa viabilizar a gestão conjunta de determinadas ações de interesse público que possuam proveito comum para diferentes entes federados. Imaginem o seguinte, imaginem que um determinado serviço é essencial para a cidade de Porto Alegre. Este mesmo serviço também é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul. O que faz a cidade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul? Ambos se juntam e formam um consórcio. O que é um consórcio? É o meio dos dois juntos de uma gestão conjunta praticarem uma ação de interesse público que sirva para um proveito comum, ou seja, para o proveito da cidade de Porto Alegre e para o proveito do estado do Rio Grande do Sul. Pode ter consórcio entre todos os entes? Pode ter um consórcio, por exemplo, da União com o Estado, pode ter um consórcio, por exemplo, do Estado com o município, podem os entes federados se consorciarem. Só tem uma observação muito importante. A União, ela só participa de consórcios públicos em que também sejam partes os estados em que ela está consorciando com o município. Então, por exemplo, se a União vai fazer um consórcio com o município de Ribeirão Preto, que é um município no estado de São Paulo, deve fazer parte desse consórcio também o estado de São Paulo. Então, a União faz consórcio com o município? Sim, mas para esse consórcio deve também fazer parte o estado do território em que o município consorciado fizer parte, tá bom? Essa é uma observação importante que costuma cair em concursos. Só retornando um pouquinho, o consórcio está previsto na Lei 11.107 de 2005, é uma lei bem importante. Quais são os requisitos do consórcio? Como que eu faço um consórcio? Em primeiro lugar, tem que ter um protocolo de intenções, um protocolo que é assinado por todos os entes consorciados. Uma vez que esses entes se juntam, eles constituem uma nova pessoa jurídica. Olha só que interessante. Então, eu tenho o município de Porto Alegre com o estado do Rio Grande do Sul com a União, por exemplo. O consórcio desses três membros forma, olha aqui, Porto Alegre é uma pessoa jurídica, certo? Um município. Rio Grande do Sul também é uma pessoa jurídica, um estado. E a União também é uma pessoa jurídica. A união da PJ1 com a PJ2 com a PJ3, ela cria uma nova PJ. Então, a união destes membros do consórcio cria uma nova pessoa jurídica, ela cria uma PJ nova, com personalidade própria, tá bom? Então, a união desses membros do consórcio cria uma nova pessoa jurídica com personalidade. Vamos dar uma olhadinha no artigo 6º da lei que trata dos consórcios. Olha só,
Diz o artigo 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público, caso ele constitua uma associação pública mediante a vigência de leis de ratificação do protocolo de intenções. Mas o consórcio público também pode adquirir personalidade de direito privado, desde que ele atenda aos requisitos da legislação civil. No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará as normas de direito público. Olha o famoso regime híbrido que a gente fala, né? Apesar de ser privado, ainda tem que respeitar algumas normas de direito público. No que concerne à realização de licitação, ou seja, mesmo privado tem que licitar, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que deve ser regido pela CLT. Quando vocês estudarem servidores públicos, vocês vão ver que nós temos servidores estatutários, que são regidos por estatutos, e os servidores seletistas, que são regidos pela CLT. Aqui, no caso, a gente tem um consórcio de personalidade jurídica de direito privado. As pessoas que são contratadas são regidas pela CLT, mas ainda devem observar normas de direito público, tá? Prerrogativas do consórcio. O que o consórcio pode fazer? Para o cumprimento dos seus objetivos, o consórcio público pode firmar convênios, contratos, acordos, auxílios, contribuições, subvenções. Nos termos do contrato, o consórcio pode promover desapropriação, instituir servidão, ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Esses 3 incisos são incisos que trazem prerrogativas dos consórcios, ou seja, coisas positivas que o consórcio pode fazer. O artigo 4º, parágrafo 4º, diz que os entes da federação consorciados ou os com ele conveniados poderão ceder-lhes servidores, na forma e condição da legislação de cada um. Ou seja, todos esses benefícios são atinentes aos consórcios públicos. Basicamente, o que a gente tem aqui? A possibilidade de firmar convênio é muito importante, firmar contrato, né? Receber auxílio para que esse consórcio possa atingir seu fim, tá? É muito interessante que o consórcio não precise passar por uma licitação se ele quiser ser contratado pela administração direta ou indireta, tá? Então são todos benefícios, pode receber servidor público, são todos benefícios que os consórcios possuem, estão todos na lei respectiva. Muito bem, meus queridos, esse foi o consórcio público. Não vai me confundir, hein? Nós vimos entidades da administração indireta, que são autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. São as 4 entidades da administração indireta. E nós vimos depois os consórcios públicos. O que são os consórcios públicos? É mais uma forma da administração pública se organizar. Então, eu tenho lá alguma coisa que é do interesse de Belo Horizonte e é do interesse do estado de Minas Gerais. Vamos juntar, né? Vamos juntar o município de BH com o estado de Minas e juntos vamos procurar executar aquele serviço. Isso é um consórcio público. O consórcio público também é uma forma de organização da administração pública. Muito bem, finalmente, né? Que aula comprida, né, professora? Essa aula é grandinha mesmo. Nós vimos os membros da administração indireta, nós vimos consórcios públicos e nós encerramos por aqui a nossa aula sobre organização da administração pública. Já sabe, qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente, Facebook Carol Pastre, ou manda uma mensagem pra PCI, que nós vamos ficar felizes em responder as suas dúvidas. Eu espero que você tenha aproveitado a aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!